plays an important role, quer dizer, exerce um papel importante. O governo exerce um papel importante, mas o setor privado também. So does private sector. Então, a resposta correta é a letra D. A próxima. The organization of this text is in the form of. Aqui nós temos, então, que falar da organização do texto. Vamos às alternativas. Arguments for and against. Hypothesis and proof. Problem and solution. Sequence of descriptions. Então, esse texto ele está organizado em forma de argumentos a favor e contra, em hipótese e prova, em problema e solução ou em sequência de descrição. Você pode ver que, durante o texto, são sempre apresentados problemas e, em seguida, alguma forma de solucionar esse problema. Então, a resposta correta é a letra C, Problem and Solution. E a última questão, então. We can say that the text argues in favor of adaptation, financing, opportunities or partnerships. O que você acha, então? Esse texto está colocando como solução para o problema da escassez de água adaptação, financiamento, oportunidades ou parcerias? Lembra que se falava de parceria, governo e setor privado. Então, a resposta correta é a D, partnerships. Agora nós vamos falar de uma classe de palavras muito importantes para a compreensão de texto, que são os quantifiers. Como o próprio nome sugere, os quantifiers são quantificadores, são palavras que designam alguma quantidade. Vamos iniciar com aqueles que designam grande quantidade. As palavras são much, many, a lot of, lots of. Much significa muito, muita, many, muitos, muitas, e a lot of ou lots of, qualquer um deles, muito, muita, muitos, muitas. Né? E o much é usado com substantivos que nomeiam coisas que não se pode contar. Por exemplo, how much sugar do you need? Então, eu estou perguntando quanto açúcar, quer dizer. Eu disse que much significa muito, muita, mas com a palavra how antecedendo, nós podemos traduzir por quanto, quanta. Estou perguntando a quantidade. E sugar, quanto açúcar você precisa. Então, much com palavras que não se conta. 1, 2, 3, não tem, palavras que não têm plural. Many, então, é usado com os chamados substantivos contáveis, countable nouns, aqueles que podemos colocar no plural. Então, exemplo, are there many students in the room? Então, há muitos alunos na sala, muitos alunos, many students, many sempre seguido por uma palavra no plural. A lot of e lots of são usados para indicar quantidade de qualquer coisa ou pessoa, independente de estar no plural ou no singular. E também tem o mesmo significado, um ou outro. Então, exemplo, there are a lot of things on the table. There are lots of things on the table. Em oposição a much e many, temos little, few, a little ou a few. Little é o contrário de much e few o contrário de many. E eles designam pouca quantidade. Por exemplo, little money is necessary to live in that town. Little money, pouco dinheiro. Few students come to class at night. Few students, poucos alunos. Então vejam, few seguido de uma palavra no plural. Assim como many, few também sempre com uma palavra no plural, um substantivo que podemos contar, uma coisa que podemos contar. Se usamos com o artigo a little e a few, indicam uma certa quantidade, não indicam escassez como little e few. Can you lend me a little sugar?
Então, eu estou pedindo um pouco de açúcar, a little sugar. I have a few books I can lend you. Eu tenho alguns livros que eu posso te emprestar. Então, little e few indicam escassez. Então, pouca coisa. A little e a few indicam uma certa quantidade. Ok? Podemos traduzir por algumas, um pouco de. Outros quantificadores bastante comuns na língua são some, any, no e all. Esses são usados com qualquer tipo de substantivo, seja contável ou incontável. Vamos comparar os exemplos. I have some money. I have no money. I don't have any money. Do you have any money? Can you lend me some money? This is all the money I have. Vamos ver o primeiro. I have some money. Some indica uma certa quantidade, um pouco de algum. Então, se eu digo I have some money, eu tenho algum dinheiro. No, nenhuma quantidade. I have no money. Estou a zero, não tenho nada. Ok? O N, se o verbo está na negativa, também indica nenhuma quantidade. Então, quando eu digo I don't have any money, significa exatamente a mesma coisa que I have no money. Então, são duas formas de dizer que não se tem nada em inglês, nenhuma coisa. Ou você coloca o verbo na forma afirmativa com no, I have no, ou você coloca o verbo na negativa com any, I don't have any. Lembre-se que em inglês não se pode negar duas vezes. Você não pode dizer I don't have no money, como nós dizemos em português, eu não tenho nenhum dinheiro. Ou você diz eu tenho nenhum dinheiro, ou eu não tenho algum dinheiro. Ok? E N também se usa para fazer pergunta. E ele quer dizer, nesse caso, algum. Né? E quando você não tem a ideia da resposta. Então, no nosso exemplo, do you have any money? Eu estou apenas perguntando se você tem algum dinheiro. Mas se eu pergunto, can you lend me some money? Aí eu já estou pedindo algum dinheiro emprestado. Então, eu uso some. Então, ambos, any e some, podem ser usados para pergunta. Mas o some é sempre usado quando se espera um sim como resposta. Agora, então, vamos treinar os quantificadores com algumas questões de vestibular. O texto que vamos ver agora apareceu no vestibular 2009 da Unifap, Universidade Federal do Amapá. A questão é de somatória das respostas certas, tá? Então, vamos lá. The text 15, Attitudes toward Western Cultures, is the starting point to solve the questions from 19 to 20. Então, nós vamos ter aqui as questões 19 e 20 a respeito do seguinte texto. Então, acompanhe comigo durante a leitura desse texto. Attitudes towards Western cultures. Currently, in many countries throughout the world, there is tremendous pressure to learn English. This pressure is evident in a variety of ways. To begin, in many countries, English is required subject beginning in middle school and continuing through high school, and is often one of the areas tested on college entrance examinations. In addition, many international corporations are encouraging their employees to develop their English skills by providing English training on the job. Along with the pressure to learn English comes concern about how English should be taught and what role culture should play in the teaching of English. Many language educators support the inclusion of a cultural component in the teaching of English. From the text 15, Attitudes toward Western Cultures, it can be said that
Então, essa questão é de somatória. Então, nós vamos ver aquelas que estão de acordo com o texto e somar